Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos, sou casado com a Georgia, que está sentada aqui na frente. Eu sou pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres, e eles são assim. E também eu sou o líder do Ministério de Adoração da nossa igreja. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no primeiro culto de sábado do ano, trazendo a palavra para vocês. É um sentimento engraçado toda vez que eu estou aqui, porque é um privilégio muito grande, mas também é algo muito sério, né? Algo muito precioso, muito zeloso estar aqui falando a respeito da palavra de Deus. E eu gosto sempre de contar alguma coisa sobre mim, alguma curiosidade. Eu gosto muito de assistir filmes. Eu sempre preferi filmes do que séries. Eu gosto muito de filme. Eu acho que me ajuda na minha ansiedade, porque filme começa e acaba, né? Série inventam temporada após temporada, isso é terrível. Mas eu sempre gostei muito de filme. Tem um filme que eu assisti, acho que ano passado, 2023. Um filme que me chamou muito a atenção. O nome dele é Meia-Noite em Paris. Alguém aqui já assistiu esse filme? É com o Owen Wilson, o loirinho que faz Marley e eu. Talvez esse mais pessoas tenham assistido. Se você não assistiu Marley e eu, não assista. Você vai fazer um bem para si mesmo, porque é um dos filmes que eu mais chorei na minha vida. É terrível, assim, parece uma criança assistindo Marley e eu. Mas voltando para o outro filme, Meia-Noite em Paris. Basicamente, resumidamente, ele é um cara apaixonado pela vida. Você pode olhar para ele e perceber na personagem que é uma pessoa apaixonada pela vida. A vida encanta ele. Só que tem um problema. A realidade da vida dele não é tão especial assim. E aí ele vai para Paris com a noiva ou namorada, não lembro. E aí acontece algo mágico, que toda vez que dá meia-noite, ele é transportado para anos atrás, para o passado, para uma realidade diferente da que ele vive. Isso não é spoiler, tá? Assim, não fiquem bravos comigo, é só a história do filme, né? Então toda vez que dá meia-noite, ele é transportado para o passado dele, para o passado daquele lugar onde ele está, e ali ele se depara com uma realidade totalmente diferente da que ele está acostumado, mas ao mesmo tempo é deslumbrante aos olhos dele, porque você vai acompanhando no decorrer do filme que parece que aquela vida que ele está experimentando nessa nova realidade é a vida que ele sempre quis. E ao longo do filme, pelo menos a minha percepção é que quanto mais ele experimenta dessa realidade, eu vou chamar de irrealidade, porque ninguém volta para o passado, mas quanto mais ele experimenta dessa realidade, parece que menos a vida real dele fica atrativa. Enfim, se eu contar mais do que isso, aí sim eu vou estar dando spoiler. Você pode assistir esse filme em casa ou não, mas eu quis citar e falar sobre esse filme porque todos os anos, quando o ano se inicia, então nós estamos iniciando o ano, nós somos movidos a novos desafios. Então nós somos, de alguma forma, parece que é um consenso geral de que toda virada do ano você deve fazer novas metas, você deve fazer novos planos, você deve ter novos sonhos no seu coração, e isso é algo muito bom, é algo positivo, é algo que eu estou fazendo nesse início de ano. Mas também a gente para rever o que passou, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar na nossa vida, o que deu certo e o que deu errado. Mas uma coisa que eu tenho muito forte no meu coração e uma convicção assim muito, muito firme, que independente daquilo que você planejar, independente da meta que você traçar, independente de qual é o seu maior sonho e plano para 2024, em algum momento desse ano, os desafios da sua vida, os desafios do nosso cotidiano, os desafios da nossa rotina, vão querer
que a gente tenha um sentimento de estar em qualquer outro lugar, menos na nossa vida. O que eu chamaria isso é uma fuga da realidade, ou na verdade, o que a gente vai querer em algum momento de 2024, eu tenho certeza, é uma anestesia dos nossos dias. É verdade que, de alguma forma, essa vida que nós vivemos, ela é uma vida em um mundo caído, um mundo corrupto, um mundo dominado pelo pecado, e é uma vida que nos apresenta constantes desafios, onde nós temos que fazer esforços muito grandes para ser bem-sucedido. A verdade é que existem lutas inesperadas, coisas que a gente não queria que acontecesse, paixões desenfreadas, surpresas que a vida nos dá, muitas vezes talvez é um sucesso repentino, uma fama que a gente não esperava, mas de alguma forma, em algum momento, há um desejo no coração do homem de querer fugir da realidade e não encará-la como ela é. Na verdade, em algum momento dessa jornada que nós estamos vivendo na vida e dessa jornada de 2024, o ano que se inicia, eu tenho certeza que vai aparecer qualquer coisa na sua vida que pareça mais interessante do que sua própria vida. A rotina do trabalho, dos seus estudos, da sua família, do seu namoro, do seu casamento, em algum momento isso vai te cansar, em algum momento isso vai te desafiar e você vai querer viver qualquer outra coisa menos a sua própria vida. Lembrei agora, nem estava escrito, mas tem um outro filme que chama Eu Queria Ter Sua Vida. Não sei quantos já assistiram também, que são dois caras que trocam de vida assim. É interessante, não precisa assistir, mas é interessante. Porque em algum momento nos parece que qualquer outra vida, qualquer outra coisa é melhor do que a nossa. E o pior é que essas anestesias, essas fugas da realidade, elas estão cada vez mais fáceis para nós, cada vez mais acessíveis, e isso é um grande problema na nossa geração. As redes sociais, elas nos levam a viver em um mundo paralelo, quase que irreal aos nossos olhos. Inclusive, tem pessoas que fingem ser outras pessoas nas redes sociais. Porque eu não sei o que se passa exatamente na cabeça de cada uma dessas pessoas, mas em algum momento da vida, qualquer outra realidade parece ser melhor que a nossa. Também nós acabamos olhando a vida de outras pessoas, a realidade aparente de outras pessoas, e elas de alguma forma conseguem nos convencer que aquilo é melhor do que a nossa própria vida. Mas o grande problema disso tudo, e é algo que nós falamos ao longo de todo o ano de 2023, é que só existe um mundo. Vocês lembram da nossa conferência da juventude? Só existe um mundo. Esse mundo é o mundo de Deus. Só que se só existe um mundo, eu creio também que só existe uma realidade. A realidade, de forma geral, ela é uma só. É claro que ela pode se apresentar de formas diferentes para mim, para você, mas a realidade em si, ela é uma só. E se essa é a proposta de Deus para nós, um mundo, uma realidade, por que o nosso desejo é tantas vezes fugir disso? E tudo isso me faz lembrar uma história na Bíblia, é sobre ela que nós vamos refletir hoje. E eu vou tentar refletir sobre ela rapidamente e trazer como essa história ela pode ser aplicada na nossa vida, como a gente pode lidar com esse sentimento anestésico que tantas vezes a gente deseja. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Eu creio ser uma história muito conhecida mesmo. E o interessante seria a gente ler o capítulo completo, mas não temos tempo para isso. Então eu vou fazer uma leitura um pouco dinâmica e contextual, e creio que vai ser bom para todos nós, amém? Essa é a história que relata o adultério do rei Davi.
Para quem não sabe, se você não conhece a história bíblica, o rei Davi, ele foi o maior rei que o povo de Israel já teve. Ele foi o segundo rei da dinastia ali. E ele foi o maior e melhor rei que Israel já teve, provavelmente. E Davi, ele foi ungido como rei quando ele era ainda um jovem, um adolescente. Entre vários irmãos, ele era o mais novo. Ele foi ungido como rei. Davi, desde pequeno, ele era valente, ele era corajoso, ele enfrentava os desafios, ele era um pastor de ovelhas, um pastor de rebanhos. E Davi, ele enfrentava animais selvagens, ele enfrentou um gigante. Talvez essa história você conheça. Davi enfrentou um gigante. Ele era muito valente, muito corajoso, ele tinha um coração guerreiro. E é um dos personagens mais incríveis da Bíblia. Como eu falei, eu gosto de falar um pouquinho sobre mim. É o meu personagem favorito da Bíblia, embora não é personagem, né? Que Davi existiu. Mas é a minha pessoa favorita da Bíblia, claro, depois de Jesus Cristo, né? Aquela pergunta básica, todo mundo, qual que é a pessoa que você mais gosta da Bíblia? Jesus! Que bom! Mas, enfim, Davi é a minha pessoa favorita da Bíblia, gosto muito e me identifico muito com ele. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas aqui está então um rei, um guerreiro, um conquistador, um ungido do Senhor. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Olha que forte isso. Mas então a gente tem a história aqui, 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos ler até aqui. Bom, então esse capítulo, ele é a continuação de uma história que já estava acontecendo. E se você pegar a sua Bíblia um pouquinho antes, você vai ler que o povo de Israel estava em guerra. O povo governado por Davi, o povo qual Davi era rei, estava em guerra contra os amonitas. E Davi, ele era casado. É importante falar isso. Davi, ele era um cara casado, já tinha filhos. E ele estava em guerra. Era um rei com muitas vitórias, muitas conquistas no seu currículo. Mas ele decidiu não ir para a guerra. E a primeira coisa que eu quero que nós aprendamos essa noite, de como fugir das anestesias que a vida muitas vezes nos oferece, é que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Imagino que vocês estão rindo por causa do slide. Eu vou ser bem sincero, eu quase nunca uso slide. Mas quando eu uso, eu gosto que ele seja algo legal. Então, esse é um GIF de uma série chamada The Office. Eu já assisti The Office, não inteiro, alguns pedaços. Respeito muito quem gosta. Mas o personagem, o Michael Scott, ele é muito engraçado, assim, porque ele é o gerente da empresa ali, só que parece que ele nunca trabalha. Parece que ele faz de tudo menos trabalhar, menos assumir as suas responsabilidades. E a primeira coisa que nós devemos aprender com esse texto é que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Acho melhor tirar para não distrair o pessoal. Obrigado. Então, o texto nos fala nos tempos em que os reis costumam sair para a guerra. Então, era um tempo onde um rei deveria estar onde? Na guerra.
Em tempo onde os reis costumam ir para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. A ligação dessas duas sentenças, e o autor aqui parece que ele quer deixar claro que não era para Davi estar onde ele estava. Era para Davi estar em outro lugar, era para Davi estar no campo de batalha, era para Davi estar guerreando junto com o seu povo. Essa mesma história é retratada também em Crônicas, mas o texto de Crônicas, e esse texto aqui de Samuel, fala que Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. O exército inteiro estava lá, todos os oficiais de Davi estavam lá, o general do exército de Davi estava lá, só não estava quem? Ele, o rei. Só não estava quem deveria liderar esse povo. Todo Israel saiu para a guerra, mas um rei que ele era reconhecidamente guerreiro, reconhecidamente valente, corajoso com suas conquistas. Você vai lembrar lá, assim, um pouco depois que Davi matou o gigante Golias, o povo de Israel cantava que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ele era um guerreiro corajoso e conquistador. Agora, faz sentido um rei desse jeito estar com tempo livre a ponto dos seus guerreiros estarem em guerra e ele está no seu palácio descansando? Talvez Davi tenha se acomodado com a vida boa que ele tinha. No capítulo 8 de Samuel, a Bíblia diz que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Como eu falei, Davi não perdia batalha, gente, não perdia batalha. Talvez ele tenha se acostumado com uma vida boa, talvez as coisas vieram assim de uma forma tão boas para ele, que ele pensou, bom, eu acho que eu mereço a minha folguinha, eu mereço o meu descanso. Deus me deu tanto que agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas a verdade é que ele está fugindo do dever que ele tinha. Esse era o tempo onde os reis costumavam ir para a guerra. E esse tipo de sentimento de fugir da realidade, ele aparece para nós tanto em dias bons quanto em dias maus. Talvez na introdução eu tenha induzido você a pensar que a gente só quer fugir da realidade quando as coisas estão ruins. Mas a verdade é que até quando as coisas estão boas, pode aparecer no nosso coração um desejo de fugir da nossa realidade. Porque não é fácil para o nosso coração resistir ao sentimento de ter poder e de se sentir importante. E aqui Davi já começa a perder sua primeira batalha. Sabe, desde 2022, tem algo que eu tenho insistido com os adolescentes da nossa igreja. Nós temos alguns valores aqui no Livres, que é a nossa rede de adolescentes, que são valores inegociáveis para nós. E um desses valores é que nós assumimos responsabilidades. Seja por falta de confiança, talvez um excesso de proteção, mas também medo e fuga da realidade. O que nós vivemos é um tempo onde nós encorajamos uns aos outros a não assumir responsabilidades. Uma geração que é super protegida, isenta de seus erros, sem coragem de fazer o que tem que ser feito. Sabe, eu sou um bom amante de esportes americanos, gosto muito. E algo que eu acho muito legal que eles fazem em todos os anos, é que alguns times criam para si lemas nas campanhas que eles vão fazer durante o campeonato. Teve um ano específico que o New England Patriots, um time de futebol americano, ele tinha o lema que era Do Your Job, que traduzindo para o português é faça o seu trabalho. E o incentivo que o técnico e que todo o time e toda a torcida, isso moveu toda a cidade, é que não importa o que eles estavam passando, não importa qual era a adversidade, não importa quem eles estavam enfrentando, não importa qual era o desafio. Eles tinham que ir lá no campo e fazer o trabalho deles da melhor forma possível. E era isso que Davi deveria fazer. Não importa se estava tudo bem, não importa se ele estava tudo mal, não importa se ele estava cansado, ele tinha um trabalho para fazer, ele era o rei daquela nação e ele precisava estar com eles.
Ele decidiu então escapar da sua realidade e ele se encontrou andando no terraço numa bela tarde. Assim, só para ficar claro, eu não estou desconsiderando que todos nós precisamos de descanso, tá? Inclusive na nossa série a gente vai ter um culto específico para falar sobre descanso. E o descanso ele é importante, mas mesmo o descanso ele não pode ser uma fuga daquilo que é a nossa realidade, e ele tem um tempo certo para acontecer. E Davi resolveu descansar quando era para ele estar guerreando. Sabe, nós seremos tentados a fugir da nossa responsabilidade, de não assumir aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós estamos fugindo de conflitos mal resolvidos, de situações que talvez irão nos expor, nos envergonhar, ou que de alguma forma podem ser prejudiciais para nós. Afinal, era uma guerra, ele poderia morrer, né? Mesmo com todas as vitórias, pode ser que aquela guerra fosse o dia dele, a gente não sabe. Mas a verdade é que nós estamos de alguma forma fugindo de algo que nos desafie, ou que nos seja difícil, ou que exija um pouco mais de nós. Mas é interessante que não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando a Bíblia fala a respeito de responsabilidade, e quando Jesus fala com os seus discípulos a respeito de responsabilidade, ele deixa algo muito claro. O que Jesus espera dos seus seguidores é algo radical e que exige de nós. Está lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre. Isso significa que nós devemos renunciar a algumas vontades, abrir mão de algumas anestesias e nos comprometer em fazer o trabalho que tem que ser feito. Nos comprometer com a nossa jornada devocional, com a nossa jornada de leitura, com a resolução de conflitos entre nós, se comprometer com o cuidado uns com os outros. Todas essas coisas são coisas que nos exigem, mas é tempo dos reis estarem em guerra e não descansando no palácio. Se você acompanhar do versículo 6 até o versículo 13, eu vou tentar ler bem rápido, mas há um contraste aqui. Então a gente leu que Batseba, ela era casada com Urias, e aqui o texto vai nos apresentar quem é esse Urias. A Bíblia diz assim no versículo 6. Então Davi mandou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, como todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse: você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? E Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que eu não faria tal coisa. Logo pela vida do rei que estava fazendo o oposto. Logo pela vida do rei que estava fazendo tudo o que não era para ele fazer. Se você for acompanhar a história bíblica, a gente vai descobrir que Urias, ele era um dos guerreiros de confiança de Davi. Ele era um dos guerreiros, dos melhores guerreiros, um dos homens de confiança de Davi. E aqui nós temos um soldado comprometido com a missão, em contraste com um rei que quer tudo, menos encarar a sua realidade e o seu trabalho. Um soldado corajoso e íntegro e um rei fugindo do seu dever. Que
Que história forte para nós, né? Começar o ano entendendo que nós não devemos fugir da nossa responsabilidade. Mas há uma segunda coisa que nós também devemos aprender com esse texto. A primeira vocês já gravaram, que é não fugir das responsabilidades. Acho que se a gente falar um pouco mais alto, a gente vai gravar melhor. Então é não fugir das... Lindo. Mas a segunda coisa que nós podemos aprender para esse texto é para não olhar para a grama do vizinho. Vou dar um tempo para vocês admirarem a imagem. Então, meus irmãos, nós não devemos olhar para a grama do vizinho. E eu vou explicar isso para vocês. O palácio de Davi, o lugar onde Davi morava, era uma construção alta para os padrões daquela época. E é bem provável, pelos estudos arqueológicos, que era um palácio que dava vista para toda Jerusalém. Então Davi, ali da sua casa, do lugar onde ele vivia, ele conseguia olhar toda a Jerusalém. O ideal, como rei, é que ele usasse dessa posição para fazer o que um rei deveria fazer: cuidar, proteger e zelar pelo seu povo. O palácio ele era para cuidado e não para cobiça. E foi o que aconteceu. E muitas vezes, na nossa vida, as distrações vão aparecendo e a gente, como eu falei lá no começo, a gente primeiro quer fugir da nossa realidade, porque qualquer lugar nos parece melhor do que a vida que a gente vive. E muito provavelmente o primeiro lugar que a gente vai olhar para fora da nossa realidade é a grama do vizinho. Que, vou te falar, vai sempre parecer que está mais verde que a nossa. Muitas vezes nós estamos olhando para a grama do vizinho e isso gera em nosso coração um sentimento de cobiça, de inveja e não de cuidado. É curioso como uma coisa leva a outra, porque se eu estou ocupado com o que eu tenho para fazer, eu não tenho tempo para avaliar a vida dos outros. Se Davi estivesse na guerra, se Davi estivesse fazendo o que ele deveria estar fazendo, ele não teria tempo para ficar olhando o terraço dos outros. É claro que eu quero deixar isso bem claro para vocês, que eu não estou falando que Davi estava comparando a vida dele com Urias. Mas de uma certa forma, quando nós estamos tentando escapar e fugir da nossa realidade, a gente começa a analisar o terreno alheio, começa a avaliar aquilo que não foi feito para nós, e ali nós encontramos uma bela oportunidade de pecar, que foi o que aconteceu com Davi. A Bíblia fala que Batseba era uma mulher de boa aparência, ela era bonita. E ela estava tomando banho. E muitas vezes a grama do nosso vizinho vai ser como uma mulher bonita. Vai parecer muito atraente. Vai parecer algo que nós queremos. Quando nós não estamos atentos à nossa realidade de verdade, qualquer distração nos atrai. Acompanhar a vida dos outros nas redes sociais, parece que todo mundo tem uma vida boa e só eu que não. Eu duvido que você não abriu um Instagram essa semana, olhou alguém que estava na praia e falou: eu queria estar lá. Eu duvido, eu fiz isso, não vou mentir. Parece que a realidade dos outros é tão melhor do que a nossa, que isso cria em nós um sentimento de cobiça, de inveja, e é o que eu quero para mim a qualquer custo. A gente esquece que o que a gente vê ali são realidades forjadas, nem tudo é como acontece nas redes sociais. E a grama do vizinho vai cada vez mais nos convencendo que ela é melhor do que a nossa. Logo, o que eu faço? Ao olhar
para o que Deus faz na vida do outro, parece que a minha é insuficiente. E aí eu vou procurar algum tipo de anestesia para me aliviar. Davi encontrou a anestesia dele nas relações sexuais com uma mulher que era casada. E aí a desgraça da vida dele veio muito pesada. Eu acho que eu já citei isso em uma outra pregação, mas Francis Schaeffer, no livro A Verdadeira Espiritualidade, ele comenta um pouco sobre a relação entre cobiça e contentamento. E eu acho que talvez, quando a gente está falando sobre não olhar a grama do vizinho, a nossa grande questão aqui é o contentamento. O início da rebelião dos homens contra Deus, lá em Adão e Eva, não foi comer uma maçã, né? E a gente nem sabe se é uma maçã de verdade. Mas o início da rebelião dos homens contra Deus não foi comer um fruto, mas foi a falta de um coração agradecido. Porque quando nos falta a devida satisfação, ou é porque eu esqueci que Deus é Deus, ou é porque eu parei de me submeter a Ele. Porque, veja bem, Deus tinha dado tudo para eles, estava tudo à disposição deles. Mas a falta de contentamento, a falta de um coração agradecido àquilo que Deus fez, gerou neles um sentimento de cobiça e fez com que Adão e Eva pecassem. Em Romanos 7, nos versículos 7 a 9, Paulo ele afirma claramente que o mandamento que fez com que ele percebesse que ele era um pecador foi o 10º mandamento: não cobiçarás. Porque a cobiça é algo sempre interior. Ela pode ter um resultado exterior, mas a cobiça ela começa sempre dentro do nosso coração. A gente precisa entender que amar a Deus de todo o nosso coração, mente e alma, é não cobiçar contra Deus. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, é não cobiçar contra o próximo. Quando eu não amo Deus como eu devo, eu estou cobiçando contra Ele. E o que eu estou querendo dizer com a cobiça contra Deus? É exatamente isso. É a falta de um coração grato, esquecer quem Deus é e o que Ele fez por nós. E aí então paramos de nos submeter a Ele e a quem Ele é. Quando nós falamos que precisamos ter fé naquilo que Deus fez por nós, quando nós precisamos ter fé na caminhada e na jornada que está nos proposta, é parar de chamar Deus de mentiroso e acreditar naquilo que Ele realmente disse para nós. Porque toda vez que nós temos um coração duvidoso a respeito de quem Deus é e do que Ele fez por nós, o sentimento que nos leva a isso é a cobiça, porque nós queremos ser igual a Deus. Foi isso que aconteceu lá no jardim. Não contentes, a falta de contentamento com a vida que eles levavam, levou homem e mulher a quererem ser mais, a quererem ser igual a Deus. Eles esqueceram que Deus era soberano e poderoso sobre tudo. E aí eles caíram. O verdadeiro pecado do cristão é não tomar posse das coisas que são suas. É querer viver aquilo que não é para você. Esse é o pecado verdadeiro. Eva, ela duvidou de Deus. Esse foi o pecado de Eva, duvidar daquilo que Deus tinha falado. Ela chamou Deus de mentiroso. E o centro do pecado de Davi, e a Bíblia nos conta isso lá em 2 Samuel, no capítulo 12, logo em seguida. O centro do pecado de Davi não foi o adultério em si, embora isso tenha sido muito forte, é muito sério e a gente precisa falar sobre isso. Mas o texto diz, a Bíblia fala em 2 Samuel 12, do 8 a 10, olha só: dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Mas porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, eu estou dando um spoiler da história, né? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois
você me desprezou. Você me desprezou. Toda vez que nós fugimos da nossa realidade, o caminho que nos leva é o caminho da falta de contentamento. E cristão, falta de contentamento é desprezar quem Deus é. Falta de contentamento é desprezar quem Deus é. Porque se eu não sou contente com aquilo que Deus me deu, então eu não creio que Ele é Deus. Se eu não estou contente com o que Deus me deu, eu não creio que Ele é Deus. Esse foi o pecado de Eva, o pecado de Adão, o pecado de Davi e o pecado de todos nós. Não contente com ser um grande guerreiro, de já ter sua mulher, não contente de ser rei de um povo, um rei amado pelo seu povo, um rei muito bom, não contente com tudo isso, não satisfeito com tudo que Deus tinha feito por ele, Davi quis encarar uma outra realidade, começou a olhar a grama vizinho do outro, a grama do outro. Não contente com o que ele tinha, ele tomou uma mulher para si que não era dele. E esse é o problema da falta de contentamento. Nada parece suficiente para nós. E aí, quando nada parece suficiente para nós, qualquer coisa é melhor do que o que nós temos agora. E com isso nós pecamos contra Deus, com o nosso próximo, de uma forma deliberada. E eu quero finalizar esse tópico, o segundo tópico, sobre não olhar para a grama do vizinho, com alguns conselhos que o apóstolo Paulo dá para nós lá no Novo Testamento. Em Filipenses capítulo 4, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Sempre é sempre, né? Alegrem-se sempre no Senhor, no dia bom e no dia ruim. No muito, no pouco, alegrem-se sempre no Senhor. Ele ainda vai dizer: eu sei o que é passar por necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. O segredo da vida é ser contente no Senhor. É ser grato, é ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele fez para nós. E para finalizar mesmo esse tópico, a palavra ainda não, mas esse tópico, Paulo ele vai dizer lá em Gálatas no capítulo 6, que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, paremos de olhar a grama do vizinho, de achar que a realidade do outro é melhor do que a nossa. Se Deus te deu a sua vida, viva a sua vida. Amém? Eu vou encurtar a história porque o capítulo é grande, como eu falei, mas a gente tem essa arte de idealizar coisas, de escapar da realidade. É isso que acontece com Davi. E essa história, ela nos mostra que, apesar de ser um grande guerreiro, um grande valente, um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele era um homem, um humano, como qualquer um de nós, e a história nos apresenta a corrupção do coração de Davi. O rei, na época, ele tinha certos direitos, mas é evidente que o adultério não era um deles. Então, Urias, o heteu, o marido de Batseba, ele aparece aqui como um dos grandes guerreiros, como um dos principais guerreiros de Davi, homem de confiança. Davi conhecia ele. E Davi, após pecar, em vez de se arrepender e tentar resolver essa questão abertamente, ele tenta encobrir, fazendo com que pareça que o Urias dormiu com Batseba. Então ele chama Urias da guerra, tenta forçar ali para ele ir para casa e dormir. A gente já leu isso. Urias fala que não vai, que o lugar dele está na guerra, então ele volta para a guerra. E aí Davi, curioso, Davi entrega uma carta na mão de Urias e fala para ele: leva para Joabe, o general. E nessa carta está lá a sentença de morte de Urias. Então Davi fala para o seu general: põe Urias na primeira linha de batalha e ataca a cidade. E aí então Urias vai para a batalha, ele morre. Passado o tempo de luto, Davi se casa com Batseba, então a mulher do adultério, Davi se casa com ela. E aí,
no capítulo 12 já a gente tem uma série de consequências do pecado de Davi. É interessante que na necessidade de encobrir o seu pecado, mesmo que isso significasse tirar a vida de uma pessoa de confiança, Davi ele tá disposto a fazer isso, ele é autocomplacente. E o versículo 27, que encerra o capítulo 11, ele encerra de uma forma muito, muito terrível. Fala, porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Tudo isso que Davi fez, os erros cometidos por ele, pareceram mal aos olhos do Senhor. Esse episódio, ele confirma para nós que a monarquia, ela era uma má ideia para aquele povo, e também é uma má ideia para nós, no sentido de que homens querendo governar a si mesmos. Nós não damos conta disso. Sabe, Davi, ele tem intenções sinceras, tanto é que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E no capítulo 12, nós podemos ver uma genuína preocupação com a justiça, com o cuidado das pessoas na vida de Davi. Quando ele não está cego por suas próprias paixões, quando ele não está cego na sua fuga da realidade, Davi, ele é um grande homem. Ele é o homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ler no capítulo 12 que ele admite a sua culpa e ele se arrepende do que tinha feito e encara essa situação. Mas é muito triste essa história. Alguém que fugiu das suas responsabilidades, alguém que começou a olhar demais para a grama, para a vida dos outros, a cobiçar e não contente com aquilo que Deus tinha feito, acabou caindo de uma forma muito trágica. Essa é a história que nos apresenta aqui. Mas a terceira coisa, e essa é a última coisa que eu queria que a gente aprendesse nessa noite. Então a primeira é... Isso, não fugir das nossas responsabilidades. A segunda é... não olhar para a grama do vizinho. E a terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto é ter alguém que te acompanhe na jornada. Aí uma série que agrada a todos, né? Menos alguns. Um abraço genuíno de amigos, né? Por último, o que nós podemos aprender para evitar as anestesias da vida, ou para fazer com que a gente acorde da anestesia em que nós nos encontramos e pare de fugir dessa realidade, é ter alguém que nos acompanhe na nossa caminhada. Sabe, nós falamos muito sobre isso ano passado, de que nós somos uma comunidade, que nós somos uma família. E nós não precisamos enfrentar as durezas da vida sozinho. Sabe, se Joabe, o general de Davi, ele foi conivente com o mesmo contrariado, ele não teve coragem de alertar Davi e de que aquilo que ele estava fazendo era errado, Natã apareceu enviado por Deus para alertar Davi a respeito dos pecados que ele havia cometido. Se você parar para pensar, os dois tópicos iniciais, eles fazem mais sentido de serem superados quando a gente pensa em uma vida em prol dos outros e não à custa dos outros. Assumir uma responsabilidade sabendo que isso interfere diretamente na vida do meu próximo é algo que nos ajuda. Não cobiçar a vida do outro, não cobiçar aquilo que não é meu, nos faz viver em uma harmonia melhor como igreja. A Bíblia nos traz alguns conselhos de como é importante ter pessoas como Natã na nossa vida, que nos alertam para qual é a verdadeira realidade que precisa ser vivida. Em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele está ensinando aquela igreja, ele diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura,
e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, meus irmãos, a boa notícia para nós aqui nesse ponto 3 é que nós podemos encarar isso juntos. Essa realidade que tantas vezes nos assombra e, como eu disse, todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas essa assombração de uma realidade difícil, ela pode ficar mais leve quando nós a encaramos juntos. Quando nós entendemos que não estamos sozinhos, que temos com quem contar, que temos com quem abrir nosso coração, que temos pessoas que podemos confessar nossos pecados, pessoas que oram por nós, pessoas que vão nos alertar quando estamos indo por um caminho de dificuldade. É porque, veja bem, Davi estava sozinho. Todos os seus generais, todos os seus oficiais, todo o seu exército estava lá na guerra e ele estava sozinho ali. As situações difíceis vão ocorrer, mas quando nós estamos juntos, quando nós temos alguém que nos acompanha na jornada, ela com certeza fica um pouquinho mais fácil da gente encarar. Para concluir, a única maneira que nós temos de nos tornarmos verdadeiros cristãos não é tentando viver uma espécie de vida cristã, e nem esperar alguma experiência religiosa. Mas ela acontece quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso Rei infalível. Quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, eu me submeto à sua vontade, eu me submeto à realidade a qual Ele me propôs. Eu faço o que Ele espera de mim como discípulo, eu me contento com aquilo que eu tenho, pois Ele sabe o que eu preciso. Eu tenho a minha vida esperada, a minha esperança depositada em um rei superior a Davi. Um rei que não falha, um rei que vence todas, literalmente todas as suas batalhas. Eu encaro a realidade e não fujo dela na verdadeira vida cristã. Porque eu sei que há um propósito divino em todas as coisas. Nas minhas lutas, nas minhas alegrias, nas minhas dores, há um propósito divino em todas as coisas. Nós cansamos de falar isso aqui ano passado. Efésios capítulo 1, todas as coisas convergem em Jesus Cristo. Esse é o mistério da vontade de Deus, que todas as coisas no céu e na terra, todas as coisas, elas convergem na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, elas têm sentido e propósito final na pessoa de Jesus Cristo. O Biten, ele foi vulnerável aqui na semana passada e eu quero ser também com vocês. Eu comecei o ano meio sem coragem. Aquela semana entre Natal e Ano Novo, ela é terrível, assim, parece que é um limbo de existência. E naquela semana ali eu estava muito assim, desanimado. Na verdade, eu estava com uma baixa capacidade de planejar, eu acho que eu estava um pouco assustado com a realidade que eu tenho que enfrentar em 2024. Bom, esse é o ano, 2024 é o ano que eu vou me tornar pai. Então, isso por si só, sendo muito sincero com vocês, isso por si só já é um pouco assustador. Neste ano de 2024, pela graça de Deus, eu sonho com que nós tenhamos ainda mais adolescentes e jovens aqui na nossa igreja, para serem cuidados, para serem acompanhados, e isso também é um pouco assustador. Mas o meu desafio, creio que o desafio de todos nós, é que a gente encare a vida, encare a realidade como ela é. Que a gente fuja das anestesias que muitas vezes a gente quer aplicar em nós mesmos. Claro que nós precisamos respeitar as nossas limitações, o nosso tempo de descanso. Talvez você, para esse ano de 2024, você tenha que desacelerar alguns processos que estão acontecendo na sua vida. Mas nunca fugir
do que nos é proposto, nunca fugir daquilo que nos é proposto. Completar a nossa carreira, dignos do chamado que recebemos, crendo que aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que nos colocou nesse mundo, nessa realidade, Ele está conosco em todos os momentos. Romanos 8, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, Ele também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, também glorificou. Deus te propôs uma realidade. Se você reconhece Ele como Deus, se você tem um coração grato e contente por aquilo que Ele fez por você, por Ele ter entregue o seu próprio Filho na cruz para pagar um preço que você não poderia pagar, a sua realidade vai ficar um pouquinho mais fácil. Porque você não está sozinho. Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te glorificou. E por isso eu quero lembrar novamente de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com tudo isso. De verdade, se você pegar de 2 Samuel 11 em diante, é só desgraça. A vida de Davi vai por água abaixo a partir desse episódio. Tudo dá errado. Tudo de terrível que você possa imaginar de acontecer num ambiente familiar acontece. A partir desse episódio, a partir desse dia. Mas mesmo nesse episódio de profundas feridas e que causou um mal terrível na família dele e para todo o povo de Israel, surgiu no coração de Davi um salmo muito genuíno. Eu quero, para finalizar essa palavra, eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero que você ore esse salmo junto comigo. Assim como Davi orou, que essa seja a nossa oração toda vez que nós caímos, toda vez que nós fugimos, toda vez que nós desanimamos, toda vez que nós não queiramos enfrentar a nossa realidade. Que toda vez que isso acontecer, a gente possa orar como Davi orou, e assim está escrito no Salmo 51. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação, e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes, e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios,
do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém. Bom, sinceramente, eu não sei como você está iniciando o seu ano. Talvez você esteja muito animado, com muitos sonhos, com muitos planos, com a vontade, sabe, 2024 vai ser o meu ano. Talvez você esteja um pouco desanimado, coisas que eram para acontecer em 2023 não aconteceram, a sua esperança caiu um pouquinho. Talvez algo aconteceu no seu ano que te feriu tanto a ponto de você deixar de sonhar, de você deixar de esperar algo acontecer. Talvez você se encontre agora, nesse exato momento, assim como Davi se encontrou nessa oração, reconhecendo suas falhas, reconhecendo seus pecados, reconhecendo as suas limitações. Mas nós vimos que há um Deus perdoador, há um Deus que não quer sacrifícios. Ele quer um coração quebrantado, um coração humilde. Ele quer corações assim como o de Davi. Assim como o de Davi, que se arrependem e que sabem para aquilo que foi chamado. Davi fala: purifica minha boca e eu anunciarei da tua justiça. Me ajuda, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Eu sou o rei disso aqui. Eu destruí o meu povo, mas eu estou disposto a reconstruir. Talvez hoje seja a sua oportunidade de dizer para Deus: Deus, eu quero encarar a minha vida como ela é. É claro, e eu espero que vocês tenham entendido isso durante toda essa palavra, que contentamento não quer dizer que a gente não possa sonhar com coisas melhores para nós, maiores e melhores. Mas um coração grato por aquilo que Deus tem feito, pela boa obra que tem acontecido nas nossas vidas, sabendo que tudo está de alguma forma, no bem ou no mal, todas as coisas estão cooperando para nós, aqueles que foram chamados por Deus, todas as coisas estão convergindo para a pessoa de Jesus. É dessa forma que eu quero encarar o meu ano de 2024. Deus, eu vou ser pai, então eu quero ser um pai que glorifique ao Senhor, um pai cujos filhos apontem e glorifiquem Jesus. Afinal, todas as coisas convergem nele. Se Deus vai fazer ou não com que a nossa juventude aumente, com a nossa juventude cresça, é para glorificar Ele, contentes com aquilo que nós estamos vivendo, sem olhar para o que está acontecendo. Mas você viu quantas pessoas tem naquela igreja? Não, é a nossa realidade. Eu não quero saber da grama do vizinho. Enfim, eu queria te dar essa oportunidade agora de orar ao Senhor. Se você quiser, você pode vir aqui na frente consagrando o seu ano de 2024 ao Senhor, fazendo um novo voto com Ele, um compromisso de encarar os desafios que Ele tem te dado, de não fugir dos desafios, de não fugir daquilo que Ele tem confiado em você. Talvez você está fugindo de uma liderança, talvez você está fugindo de um chamado que Deus colocou no seu coração, talvez você está fugindo desde o ano passado de uma resolução, de um conflito, algo mal resolvido entre você e um irmão seu, algo mal resolvido na sua família, com seus pais, eu não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz que aqueles que põem a mão no arado, eles não olham para trás, eles não olham para outras realidades, porque o que existe é uma realidade só, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós não temos para onde ir, nós não temos para onde voltar. Nós não podemos ficar olhando a realidade dos outros, nós precisamos viver aquilo que Deus tem proposto para nós. Nós vamos orar e logo em seguida vamos cantar. E eu quero desafiar você. Se existe algo no seu coração que precisa ser confessado, se existe algo que você precisa falar com Deus agora, aproveite esse momento. Fale com o seu pai.
fale com aquele que te criou, fale com Deus. E vamos entregar o nosso ano, a nossa vida para o nosso Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque o Senhor nos revelou qual é o mistério da sua vontade. E a vontade do Senhor, desde o início de tudo, e é a vontade permanente do Senhor, a vontade que vai durar para sempre, é que todas as coisas encontrem razão e sentido na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o Rei que nunca falha, é o Rei que enfrenta suas guerras. Jesus Cristo é um Rei que cuida, protege e acolhe o seu povo. E nós precisamos nos lembrar que é esse Rei que nós servimos. É esse Rei que nós estamos seguindo nessa jornada como discípulos de Jesus. Deus, nós queremos todos os dias, durante esse ano, durante a nossa vida, nós queremos que o maior propósito que façamos no nosso coração seja, de dia após dia, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Negar a nós mesmos não quer dizer fugir da nossa realidade, pelo contrário, negar a nossa vontade é sempre querer fugir para onde parece mais cômodo e confortável. E é isso que nós queremos negar a nós mesmos para viver a vida que o Senhor tem proposto para nós. Pai, eu não sei o coração de todos aqui, mas eu tenho uma convicção grande que ao longo desse ano seremos tentados a buscar anestesias, fugas da nossa realidade, seja num relacionamento, seja nas redes sociais, seja em bebidas, prazeres, seja lá o que for. Mas a minha oração pela minha vida e por cada um de meus irmãos aqui, Pai, é que nós nos mantenhamos firmes, convictos que aquele que nos chamou, nos predestinou, nos justificou, nos glorificou junto a Cristo. E a vida que nós vivemos agora, nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para glorificar ao Senhor. Pai, que possamos juntos como igreja, sermos parceiros uns dos outros, caminharmos juntos, sermos vulneráveis, encontrar aqui entre nossos irmãos, pessoas que vão nos apoiar na caminhada, vão nos alertar quando estivermos caindo, vão nos dar o braço, vão carregar o nosso fardo junto. Que possamos ser uma comunidade saudável de pessoas que estão rumando juntos nessa trilha de Cristo. Pai, minha oração é que nós tenhamos um ano muito abençoado. Que 2024, por mais clichê que seja o melhor ano das nossas vidas. E se não for, que nós sejamos contentes com aquilo que o Senhor tem feito em nós. Tu és o nosso Deus eterno. Nós não temos para onde ir senão para o Senhor. Nós queremos nos comprometer com a realidade que nós estamos vivendo, sem fugir, sem querer voltar atrás, sem querer desanimar. Nós não temos para onde ir a não ser para Ti, Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.